Olá, olá, espero que estejam todos muito bem. A nossa aula de hoje vai ser sobre aplicabilidade da PNL, ou seja, como utilizar ou empregar a programação neurolinguística de forma rápida, simples e natural. E é isso que eu quero contar para vocês. Eu sou Cleise Souza, terapeuta sistêmica, educadora, consteladora familiar e desenvolvi um método único chamado MACE, Método Avançado de Cura Emocional. O processo é feito por meio de apenas 6 sessões. É uma terapia breve, onde nós vamos perceber a origem da sua questão, a origem dos seus problemas, dos seus desafios e trabalhar de forma eficaz, usando 15 fundamentos. Na aula passada, eu falei do primeiro fundamento, que é a constelação familiar. E hoje eu quero te contar como é que eu trabalho com a PNL, a programação neurolinguística, um conteúdo que eu venho estudando, pesquisando há mais de 35 anos. Quando eu recebo o paciente, e geralmente ele me procura porque ele já sabe como eu trabalho, já teve notícias do meu trabalho, né? Eu costumo dizer que uma sessão comigo, ela equivale às vezes a 8, 10 anos de terapia convencional. Por que eu digo isso? Não que a terapia convencional não seja adequada, ela é adequada, ela é eficaz. Só que com a PNL nós vamos trabalhar o inconsciente, aquilo que você não consegue acessar, que pode ser um trauma, pode ser uma fobia, pode ser uma crença limitante, que mesmo que você tenha consciência, você não consegue acessar e ressignificar. Você precisa de um profissional para te ajudar nesse processo. Eu gosto muito de dar exemplos, porque quando eu dou exemplo, eu saio do seu foco, da sua dor, da sua questão, e você consegue fazer uma dissociação. Então, pensei em trabalhar hoje com 2 exemplos de pacientes que eu recebi. A primeira paciente era uma advogada, já com seus 40 anos de idade, que tinha pavor de dentista. Ela disse para mim o seguinte: Cleise, eu tenho um trauma, eu tenho um bloqueio, eu não sei como trabalhar isso na questão de ir ao dentista. Então eu fui percebendo junto com ela quais eram os seus sentimentos, as suas emoções em relação a medo de dentista. Então usei um dos pressupostos da PNL, que é a regressão. E quando eu falo de regressão, quando eu falo de hipnose, às vezes as pessoas ficam meio que assustadas, achando que é uma coisa do outro mundo ou que você fica inconsciente. Não é isso. Você vai para um estado de relaxamento tal e eu vou te conduzindo a lembranças, aos arquivos da sua memória. E quando nós chegamos nisso, eu vou fazer uma ressignificação usando o sentimento como contra-exemplo da sua dor. No caso dessa advogada, eu fiz a regressão com ela e ela se lembrou de que aos 6 anos de idade, ela estava passeando com a mãe por uma casa, uma fazenda no campo,
foi visitar alguns parentes. E ela só lembra de que vinha um cachorro muito feroz e queria abocanhá-la. Ela só lembrou, só viu os dentes do cachorro. E a sua mãe a pegou pelo braço. Então o trauma estava ali. Como a nossa mente inconsciente processa as informações, as experiências, por meio de sensações e de associações, a mente inconsciente dessa pessoa linkou a boca do cão, a boca do cachorro com o dentista, né? Porque quando nós vamos ao dentista, nós ficamos de boca aberta. Nessa associação que ela fez lá da infância, estava reverberando e trazendo trauma para a sua vida adulta. Então, o que eu fiz? Conduzi essa pessoa a abrir esse arquivo e ir nesta memória, e ali nessa memória da sua infância tinha uma criança interna, ferida, machucada. E quem cura essa criança interna é o nosso adulto por meio de uma indução, que nós chamamos de ressignificação. E o interessante no caso dessa paciente de 40 anos, que até aquela idade de 40 anos, toda vez que ela ia ao dentista, a mãe precisava ir com ela e ficar segurando nas suas mãos. É a criança interna ferida. Ao fazer essa ressignificação e checar com outros gatilhos positivos, a partir daquele momento o trauma foi desfeito. E a sua próxima ida ao dentista foi de sucesso, de tranquilidade, sem precisar ir com a sua mãe. Um outro caso que eu quero falar hoje, mostrando a aplicabilidade da PNL por meio da regressão, é de uma senhora com seus 67 anos de idade que me procurou com a seguinte queixa: Cleise, eu não consigo ficar sozinha. Eu sempre preciso estar num relacionamento. E fazendo um inventário do relacionamento dessa senhora, eu percebi que a maior parte dos relacionamentos que ela mantém ou mantinha eram relacionamentos abusivos, eram relacionamentos tóxicos. Então eu disse para ela o seguinte: nesse atual relacionamento, qual o sentimento que te vem? E ela disse, um sentimento de rejeição. Então estava instalado a rejeição no corpo físico também, não só no emocional, no astral, mas também no corpo físico. E ela sentiu uma sensação do peito apertado, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão localizados em alguma parte do nosso corpo físico. E eu levei essa senhora para a criança dela, para a infância, e ela se lembrou que aos 8 anos de idade, ela estava numa sala de aula, ela não conseguiu fazer a tarefa, o para casa, e a professora a colocou de joelho, de frente para a parede. Esse sentimento de humilhação, de rejeição, fez com que aquela criança saísse correndo da sala de aula
E o pior, a professora pediu para os colegas correrem atrás dela. Ela chega em casa e a mãe a defende. Então, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de menos-valia, de baixa autoestima, foi instalado nessa paciente aos 8 anos de idade. Então, eu a conduzi para o processo de relaxamento, da regressão, de hipnose, e buscando um contra-exemplo positivo, ela foi lá, ajudou a sua criança interna ferida, e o trabalho ele é todo mental, não precisa falar nada. Nós conduzimos o paciente mentalmente, ele faz o diálogo com sua criança interior. E de lá ela volta na certeza de que ela não precisava do outro, porque ela só buscava relacionamentos em que os homens a rejeitavam. Quando nós passamos por várias situações traumáticas, emocionais, nós vamos cristalizando algumas crenças de que relacionamentos abusivos são normais, relacionamentos tóxicos, isso é normal. Eu preciso estar em um relacionamento para eu conectar comigo mesmo. E o que acontece com esse tipo de situação? A pessoa vai desconectando da essência dela. Então, a PNL é um mecanismo que vai fazer com que a pessoa se cure. Eu dei exemplo aqui de 2 casos em que era a criança interna, os traumas foram instalados na infância e que eu usei da regressão. Mas nós temos outros pressupostos que vão nos ajudar a comunicar melhor com o outro e conosco mesmos. Nós temos os sistemas representacionais, né? Saber entender como que a sua mente processa informação, qual é o melhor canal para você se comunicar, seu visual, seu auditivo, seu sinestésico. Temos crenças limitantes, né? Não é só entender, olha, o dinheiro não me chega, eu sou uma fracassada. Isso é uma crença. Mas é importante o profissional que trabalhe com PNL fazer esta mediação. Uma coisa é o paciente ou o cliente ter consciência do que ele precisa fazer, do que ele precisa mudar. Outra coisa é como acessar essas informações e ressignificá-las. Tem um pressuposto da PNL que eu gosto muito, que diz o seguinte: o mapa não é território. As nossas realidades são subjetivas. Muitas vezes, sua amiga te fala que vai te apresentar uma pessoa muito inteligente, muito bonita, muito carismática, e você faz o mapa dessa pessoa. E quando você a conhece, você pode pensar ou pode verbalizar. Não é nada disso que a minha amiga falou. A pessoa é totalmente diferente, não é isso? Por quê? O mapa não é território. Nós fazemos mapas das pessoas, dos lugares, das situações, dos trabalhos que desenvolvemos. Por falar nisso, qual é o mapa que você tem do seu trabalho? É um mapa bom, que vai te trazer um estado interno, que está aqui no plexo solar, de prazer, de vontade de estar lá? Ou o seu mapa interno, quando você pensa no seu trabalho, ele te sufoca, te prende, seu plexo solar fica comprimido.
O mapa não é território. As nossas experiências, ou as experiências pelas quais nós passamos, vão se constituindo em mapas. E podemos estar na mesma situação, vivenciando a mesma experiência. Mas a minha percepção, a minha realidade é diferente do outro. Quando as pessoas me procuram para fazer o processo da terapia sistêmica, elas preenchem um formulário para mim. Se você quiser fazer, é só me mandar no direct ou nos comentários no YouTube, eu te mando o link. E eu vou fazer um diagnóstico e vou te mandar esse diagnóstico através de um áudio que eu considero, chamo isso de sessão experimental. Eu já vou te contar o que você precisa para que você possa desenvolver as suas habilidades e alcançar níveis mais elevados na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E nesse formulário eu pergunto para as pessoas, né? Eu vou te perguntar, você conhece PNL? E muitas pessoas dizem que conhecem PNL. Então eu aprofundo a pergunta e digo e falo: você conhece a PNL de forma artificial ou de forma profunda? Porque a PNL, ela chegou aqui no Brasil nos anos de 1980, né? Veio dos Estados Unidos através do John Grinder e Richard Bandler, mas na década de 70, dos anos de 1970, foi o Milton Erickson que trabalhava com PNL, um psiquiatra americano que usava hipnose e metáforas para curar as pessoas. E dois discípulos dele, John Grinder e o Richard Bandler, catalogaram. Um é um linguista de uma universidade do Canadá e o outro é um entendido de computadores, de programação de computadores. Pois bem, eles fizeram uma analogia da nossa mente inconsciente com o computador. O que isso quer dizer? Nós podemos, e fazemos isso, nós programamos a nossa vida, como nós fazemos um arquivo, como a gente faz uma programação no computador. Mas o detalhe e o interessante é que nós podemos também reprogramar a nossa vida. Reprogramar as nossas crenças limitantes, os nossos fracassos, doenças, relacionamentos ruins e buscar atingir as nossas metas em todas as áreas da nossa vida. Espero poder te ajudar. Estou aqui à sua disposição. Cleise A. Souza no Instagram e no canal do YouTube Cleise Souza. Que você tenha uma excelente tarde e até a próxima semana. Tchau, tchau.